PEA Rendas do Petróleo apresenta História do Petróleo. Milhões de anos antes de nossa espécie caminhar sobre a Terra, o petróleo começava a se formar. O petróleo teve origem na mistura de muitos compostos que se formaram a partir de restos de plantas e animais que viveram há milhões de anos. Por isso, dizemos que esse é um recurso natural fóssil. Não é exatamente o fóssil de que a gente costuma ouvir falar, aqueles em que a gente reconhece, só de olhar, os restos de seres que viveram muito tempo atrás. É uma mistura escura e pegajosa de seres de diferentes tipos, que foram encobertos por camadas de areia, lama e rochas. Com o calor e a pressão, esses restos foram transformados no que hoje conhecemos como petróleo. O petróleo se formou em diferentes regiões do globo, e ao longo dos últimos séculos, a humanidade descobriu que essa substância poderia ser transformada em combustível. Os combustíveis derivados do petróleo substituíram muitas formas de geração de energia, como o vapor e a tração animal. O petróleo se tornou uma fonte de energia para os países e uma fonte de riqueza. Há muito tempo o Brasil busca autonomia na produção de energia. No final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o Brasil deu seus primeiros passos nessa direção, mas a busca por petróleo ainda estava apenas começando. Alguns anos depois dessas primeiras experiências de perfuração, o Estado brasileiro começou a buscar petróleo de maneira mais sistemática, pavimentando o caminho para inovações futuras. Em 1938, no governo Vargas, a criação do Conselho Nacional do Petróleo reafirmou a busca pela soberania na produção desse recurso. A sociedade brasileira entendeu cedo que era muito importante para a soberania nacional que o país fosse capaz de gerar energia para se desenvolver e enfrentar os desafios que se apresentavam. Junto com a forte pressão popular pela campanha O Petróleo é Nosso, que defendia a nacionalização da exploração petroleira, a criação da Petrobras marca uma nova era de investimentos e inovações. A Petrobras impulsionou a produção de petróleo e gás natural no Brasil. Nosso país passou a desenvolver tecnologia de ponta para explorar esse recurso com cada vez mais eficiência. Em 1969, uma nova fronteira na busca por petróleo foi desbravada. Foi construída a primeira plataforma móvel para a exploração marítima de petróleo, ampliando as fronteiras energéticas do Brasil. Nesse momento, o Brasil começou a procurar petróleo nas bacias de Campos e de Santos. A busca foi longa. As primeiras descobertas só aconteceram em meados da década de 70. Uma crise muito grave veio 5 anos depois da construção da Plataforma 1 e mostrou que a busca por autossuficiência na produção brasileira era o caminho certo. Em resposta às ações de Israel na Guerra do Yom Kippur, os países árabes, que eram os principais produtores de petróleo, aumentaram drasticamente o preço do barril. O aumento do preço do petróleo provocou inflação. O aumento do preço dos serviços e dos bens causou a diminuição nas atividades empresariais, no nível de empregos e na renda da população. O Brasil também sofreu. Esse acontecimento, que ficou conhecido como choque do petróleo, motivou a intensificação da exploração offshore, ou seja, em regiões afastadas da costa. Foi um passo importante para a autossuficiência do Brasil no setor energético. Em 1985, é criado o PROCAP, um programa voltado para o desenvolvimento de tecnologias de exploração em águas profundas, preparando o país para a exploração eficiente de suas reservas. Durante muitos anos, a Bacia de Campos foi responsável pela maior parte da produção brasileira de petróleo. Dados de 2009 mostram que a produção de petróleo dessa região representava mais de 80% do total produzido no Brasil. Hoje, esse percentual é menor do que 20%. Neste mesmo período, a produção na Bacia de Santos saltou de menos de 1% do total nacional para mais de 80%. A Bacia de Santos é uma região decisiva para garantir a capacidade brasileira de gerar energia e de desenvolver tecnologia.
Depois que o primeiro poço foi perfurado, em 83, muitas outras descobertas vieram. Foi ali que nasceram diversas inovações que revolucionaram o mercado global de petróleo e gás e que cravaram nosso nome na lista dos maiores e mais inovadores produtores de petróleo e gás offshore do mundo. Nos anos 90, o monopólio da Petrobras na exploração do petróleo foi quebrado e outras empresas começaram a atuar no país. Em 2006, o Brasil finalmente alcançou a autossuficiência na produção de petróleo e gás, com a produção afastada da costa nas bacias de Santos e de Campos. Isso significa que o Brasil passou a produzir toda a energia de que precisava. Uma conquista que reafirmou a capacidade do país de ser soberano em sua produção energética e que pouco tempo depois daria um novo salto. A descoberta das reservas do pré-sal, em 2007, revolucionou a indústria petrolífera e significou a garantia de uma base sólida para a autonomia energética do Brasil e para o desenvolvimento de tecnologia de ponta genuinamente brasileira. O óleo do pré-sal é mais leve e mais puro. Essas características tornam o petróleo do pré-sal menos poluente. Sua produção emite até 70% menos dióxido de carbono por barril do que a média mundial. Mas o que é o pré-sal? Como o petróleo se forma ali? Esse nome vem da espessa camada de sal que se encontra abaixo da camada de rochas do fundo do mar, onde o petróleo está concentrado. Essa camada de sal, que pode ter espessura de até 2.000 metros, atua como uma tampa impermeável natural, mantendo o petróleo e o gás contidos nas rochas que estão abaixo dela. Ela é encontrada em profundidades que podem chegar a 7.000 metros abaixo do nível do mar. Com o passar dos anos, os sedimentos orgânicos acumulados por milhões de anos se transformaram em petróleo e gás, sob a pressão e o calor intensos, e ficaram armazenados em rochas porosas. E foram encontradas a uma média de 200 a 400 quilômetros da costa brasileira. Extrair petróleo do pré-sal é uma verdadeira proeza tecnológica. Para perfurar essa camada espessa de sal, foi preciso desenvolver novas tecnologias e um esforço de inovação importante para o Brasil. As sondas de perfuração são projetadas para suportar pressões extremas e temperaturas elevadas, permitindo que elas acessem as ultraprofundas reservas de petróleo. Os navios plataformas FPSO são uma peça muito importante nesse processo. FPSO é a sigla em inglês para Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência. Esses navios plataformas podem produzir, armazenar e transferir petróleo e gás para outras unidades. No Brasil, ao final de 2024, o pré-sal já respondia por mais de 80% da produção nacional de petróleo e gás. Essa tecnologia melhora a eficiência da extração e hoje o nosso país é um dos líderes mundiais nesse setor. A produção de petróleo tem um papel importante na economia do país. A partir do petróleo, nós produzimos combustível e outros produtos, como plásticos e polímeros. Esses produtos fazem parte da nossa vida. A dependência deles e da extração de petróleo traz desafios ambientais e econômicos importantes. Além disso, os recursos gerados para os municípios produtores nem sempre geram desenvolvimento econômico sustentável. Muitos desses municípios se tornam financeiramente dependentes das receitas do petróleo. Isso pode comprometer a estabilidade a longo prazo, especialmente diante da transição energética e das oscilações do setor. Os royalties são o pagamento que as empresas que produzem o petróleo fazem à União, como compensação pela produção de um recurso que não é renovável, ou seja, que um dia vai acabar. Essas receitas são fundamentais para o desenvolvimento regional. Agora que você já sabe de onde vem o petróleo, está na hora de se perguntar: mas para onde vai esse dinheiro? A relação entre os royalties e o orçamento municipal levanta uma questão importante. Até que ponto os municípios se tornaram dependentes desses recursos? Essas perguntas são essenciais para entender o impacto real dos royalties do petróleo na vida das pessoas que estão nas cidades e que são afetadas de alguma forma pela indústria petrolífera.
No nosso próximo episódio, vamos explorar a fundo as rendas do petróleo e como elas são usadas. Não perca! Saiba mais no nosso site www.pearrendas.com.br.